Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS campus Bento Gonçalves. Hoje nós vamos falar sobre a editora Janela Amarela e também nós vamos falar sobre a obra O Funil do Diabo, que é uma obra que está sendo reeditada, foi reeditada recentemente, né, da escritora Júlia Lopes de Almeida. E nós temos o prazer de conversar com a Carol Engel, que é uma das editoras dessa obra e de outras várias, né, que a editora lançou há pouco tempo. E eu agradeço, né, o convite de poder conversar contigo, Carol, e também para poder divulgar esse conteúdo através do Sopro Podcast. Então, seja bem-vinda. E eu gostaria que tu falasses um pouquinho sobre essa editora, né? Como é que ela surgiu, quando ela surgiu e quem é que está à frente dessa empreitada, né? Porque quando a gente entra no site da editora, nós logo vemos a quantidade de obras que estão ali disponíveis, né? A qualidade com que vocês trabalham frente a essas obras. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre a editora. A editora nasceu em 2020, na verdade, ano de pandemia. Eu já trabalhava no mercado editorial e aí a gente teve aquele período, muita gente teve que se reinventar e foi o meu caso e o caso da minha sócia, que também é minha mãe e que também estava passando por uma transição ali, já planejando mudar a carreira e aí então a gente pensou em desengavetar. Era uma vontade que eu tinha de saber onde estavam obras brasileiras que a gente nunca ouviu falar. Na verdade, não, de início nunca foi pensado para ser uma busca por obras escritas por mulheres. Mas quando a gente começou a pesquisar, mulher não escrevia no século XIX, a gente só pode ver, só tinha obras masculinas, homens escrevendo. Então, a partir daí, a gente começou a pesquisar e foi quando surgiu o nome da Júlia, que já fazia parte da bibliografia para vestibular. Eu, na época, por conta disso, estava lendo A Falência, mas não me toquei que a Júlia era do final do século. Sabe aquela coisa, você não para, não liga uma coisa com a outra. E a gente, refletindo sobre qual a linha editorial que a gente ia colocar na editora, né, tirando a editora da base mesmo, vamos resgatar obras de literatura brasileira, mas por onde? A gente não quer reeditar o que já existe. Reeditar o reeditado não tem graça, vamos buscar. E aí veio ela lembrou de um livro que a minha avó tinha. Aí vem aquela coisa da coincidência engraçada, assim, que minha avó tinha na mesinha de cabeceira dela, ela ganhou do meu bisavô um livro e a vida inteira ela teve o livro na mesinha de cabeceira dela. Quando a minha avó morreu, minha mãe pegou esse livro e guardou com ela, uma lembrança. Ela sonhou com o livro. Ela pegou o livro naquela noite e aí ela viu que era Júlia Lopes de Almeida, ela acordou, foi pesquisar, viu data, viu não sei o quê. Carol, Júlia Lopes de Almeida tem não sei quantas obras, ela está em domínio público e ninguém olha para ela, ela já faleceu, não sei o que. E aí, enfim, a gente, então vamos à cata dessas obras e partimos da Júlia. Partindo da Júlia, a gente começou a ver o volume de mulheres que escreviam e que estão aí simplesmente esquecidas, apagadas, ninguém nunca ouviu falar. Para a gente, cada vez é uma surpresa. A semana passada já descobri nomes novos, já me indicaram, e tem muita gente que tem indicado, e aí tem pessoas ou descendentes que souberam e que não tem como manter a obra, ou então pessoas que já uma vez já ouviu falar, a avó tinha, exatamente, mesma situação, a avó tinha, já gostava, e aí a gente, então, a lista está aumentando, na verdade, só aumenta, graças a Deus, e a gente está tentando fazer esse resgate. Então, a partir de 2020, a gente começou a fazer a pesquisa. No início, era realmente muito focado na Júlia, porque era o que a gente já tinha os títulos, e era só descobrir onde estavam esses livros, porque a gente trabalha a partir da obra original. Alguns livros já tiveram reedições e saíram do mercado por algum motivo, mas a gente tenta trabalhar a partir da obra original, porque a gente tem mais a certeza de que não teve alteração, né?
Mas aí, a partir dela, a gente começou a chegar nesses nomes e os livros também foram aparecendo. Então, a gente começou a juntar outras mulheres. Hoje já são 7 mulheres reeditadas pela gente, 20 e poucos livros já no catálogo, e vamos trabalhando para dizer cada vez mais mulheres. Me chamou a atenção o nome da editora, por que Janela Amarela? Olha, eu podia inventar uma história linda, mas é só por causa da sonoridade. Eu gostei do barulho, janela amarela. Veio da ideia do tipo, a gente queria uma coisa que abrisse, que seja uma abertura, uma notícia. Então ficou janela, porta, não sei o que. E o janela amarela veio realmente pela sonoridade do janela amarela. Eu devia parar de falar isso, inventar uma coisa mais. Tem que Não, criar mas uma história, um storytelling aí, uma casa antiga e tudo. acaba que lá a coisa do amarelo, o amarelo vem de energias e sabedoria, tem todo um porquê Sim. também acabou se montando. Mas a verdade é. É uma jogada publicitária, foi um brainstorm, olha só. Não fica bonito isso. Foi mais ou menos. Eu falei, mas eu não vou resistir, eu vou sempre falar, porque eu gosto de falar janela amarela. Então, Sim. Não, e o nome é ótimo, né? Às vezes realmente é desses momentos assim que surgem as boas ideias, né? Nem precisa ter uma grande história por trás, né? pois é. Mas às vezes a gente. Quantas bandas a gente gosta, vai escutar e a história não é tão envolvente assim, né? Não, o cara pegou um papel, tinha o nome e resolveu dar o nome para a banda. A história é Exatamente. construída depois. É, Então vocês têm assim um grande catálogo já de autoria feminina, né? E quem são as outras autoras? Quais são os nomes dessas autoras? E se tu podes destacar algum trabalho que não seja da Júlia Lopes de Almeida, de uma outra autora do catálogo de vocês. Então, a gente começou com a Júlia. Da Júlia, a gente surgiu o nome da Francisca Clotilde, que é uma escritora do Ceará. E aí a gente começou a tentar buscar pelo Brasil todo. A ideia era ter pelo menos uma escritora de cada região do Brasil. Se conseguisse de cada estado, seria assim, atingir o nosso limite máximo de alegria, mas realmente é muito difícil. Então a gente chegou na Francisca Clotilde, e da Francisca Clotilde surgiu o nome da Cândida Forte Brandão, aqui na verdade nem foi da Francisca, foi de uma pesquisa, eu acho que a Cândida Forte Brandão, que é do Sul, tinha publicado, se não me engano, um conto, a gente tinha encontrado um conto dela que a gente gostou muito e foi atrás de livros, porque é isso, a gente, como trabalha com a edição original, corre atrás de tentar descobrir. E a biblioteca da cidade dela tinha um único exemplar. A bibliotecária fez a gentileza de digitalizar e mandar para a gente, para que a gente pudesse reeditar. Então, o livro existe graças à bibliotecária da cidade. Então, Cândida Forte Brandão veio daí. Depois a gente descobriu o Crisanteme, que também é carioca, como a Júlia. Reeditamos também. E são estilos completamente diferentes, todas elas. São também de épocas diferentes, mas cada uma tem a sua visão ali do mundo feminino, do seu momento no mundo ali. E aí, a Francisca e a Cândida, por exemplo, eram professoras, então elas têm uma coisa meio didática de educação. Apesar de. O livro da Francisca Clotilde chama-se A Divorciada. Foi publicado em 1902. Então já era um livro que causava um certo espanto. A vida dela também, ela também se divorciou. Ela não chegou a se divorciar, mas ela viveu separada do marido, não existiu divórcio oficial naquela época, mas viveu separada do marido, viveu com outro homem, teve uma grande paixão e viveu com essa paixão da vida dela. E teve a oportunidade de viver isso. Isso também não era muito bem visto, né? Então tem esse confronto. Delas, a gente já publicou também, depois delas, a Inês Sabino e a Nízia Floresta. Nízia Floresta, que também é um nome conhecido, a gente, na verdade, resgatou para facilitar para os vestibulares também que estão vindo por aí, as pessoas precisam achar esse livro de forma mais fácil. Não, inclusive, uma pergunta de professor aqui, porque somos professores aqui também, né? E a gente percebe a importância, inclusive, né, que a adoção dessas autoras
né, que foram marginalizadas, esquecidas, como leitura obrigatória de vestibular, também acaba tendo um impacto no resgate da memória delas, né? E me parece que a Júlia Lopes de Almeida é, é uma situação muito particular, porque ela é uma escritora que teve muito sucesso em vida, né? E isso que está acontecendo com ela é de fato um resgate mesmo, né? Um resgate de, uma, de um destaque mesmo, né? Da nossa literatura, que deveria ter sido permanente, né? Mas não me parece assim, e me corrija se eu estiver errado, que isso foi feito com essas outras autoras que a editora Janela Amarela está resgatando, né? Havia já algum trabalho em torno de alguma dessas autoras antes da Janela Amarela? Como de trabalho de resgate, você Isso, diz? fora a Júlia Lopes de Almeida, né? Nós começamos a própria pesquisa, entendeu? A gente não se baseou. Tem livros que não estão no Brasil, então a gente teve que buscar em biblioteca fora. Tem livros que a gente só consegue, a gente tem comprado de leilão, porque não consegue encontrar em lugar nenhum. Às Uhum. vezes descobre-se algum lugar, e aí sabe, temos tentado buscar em bibliotecas particulares também, porque tem livros que a gente não consegue encontrar. Então, assim, do resgate anterior, de resgates anterior a gente, realmente eu não acompanhei, não fiz essa busca, sabe? Uhum. Uma coisa que a gente, quando começou a editora, e foi era um dos motes, e a gente tem tentado fazer isso da melhor maneira possível, né? É tornar a obra acessível. A gente não quer mudar o texto porque foi o que foi escrito. Então a gente não vai mudar as palavras, é a palavra que está mesmo. Ela usou essa palavra. Inclusive, tem textos que a gente fica, ai meu Deus, vai ser cancelada. Esse termo não podia. Mas está lá, era o que é da época. Paciência. E só que transformar a coisa numa obra mais fluido. Então a gente tenta, coloca notas de rodapé para aquelas palavras que realmente não se usa mais, termos que são já ultrapassados, porque a ideia é que, cara, a juventude acesse esses livros. A gente não está pensando só na galera que está fazendo vestibular, que tem que ler para o vestibular. É para a pessoa pegar o livro, achar o livro interessante, sem ter que entrar na. Se ela tiver que pegar o telefone para descobrir o significado de uma palavra, ela vai para pegar uma rede social e cair na rede social e não vai mais voltar para o livro. Eu não quero que Uhum. pare para procurar nada em rede social, em internet. Tá com o livro na mão, a explicação tá ali no rodapé. Vamos facilitar a vida, tornar a vida mais fácil, sabe? Então foi daí que a gente tenta fazer isso com todos os livros. Tem uns livros que Uhum. são bem complicados. O da Nízia Floresta é um livro que eu penso assim, para o vestibular é um livro que tem que ser muito trabalhado na escola para a galera chegar no vestibular sem estar com raiva dele. Muito sinceramente, eu tenho pena dos meninos, assim, se na minha. É porque eu tenho trauma de escola. Mas aquela coisa da obrigatoriedade do livro na escola é muito complicada. E eu acho que o livro do vestibular acaba sendo isso. Eles vão ter que estudar na escola para poder usar no vestibular, né? E quando você pega um livro que é muito complicado, cria aquela. Não só para o livro que ele está lendo, mas para os próximos, né? Eu fico com medo e Uhum. com pena se uma pessoa perde o interesse pela leitura, não só desse livro, mas de outros, a curiosidade pela literatura, né? Uhum. Eu gosto de ler, e aí eu quero que todo mundo queira ler e leia muito. E não precisa Uhum. ler só as mulheres, leiam outras coisas, mas a gente Uhum. tem que começar de algum lugar, né? Mas essa coisa da mediação da leitura, né, que é um negócio interessante de pensar, né, a partir do trabalho de vocês, porque a mediação ela se faz com o trabalho do professor na sala de aula, mas ela é muito mais auxiliada com boas edições também, né? Então, uma edição como a do Funil do Diabo, que vem com textos de apoio, vem com nota de rodapé, isso ajuda bastante, né? Mas é claro que no processo da discussão do livro, da abordagem do livro na sala de aula, entram outros elementos também que vão criar um contexto mais favorável para a leitura, né? Mas certamente um trabalho editorial bem pensado, bem planejado, né? Como a gente está vendo aqui com o Funil do Diabo, da Joana Lopes de Almeida, é fundamental também, né? Pois é, a gente tenta fazer nosso lado para facilitar o lado dos outros. Exatamente. Eu acho que assim, você passar para as pessoas o contexto em que a obra foi escrita, a gente de alguma forma tenta dar isso numa nota inicial, alguma coisa para
para quem não está ambientado poder entender mais ou menos onde as coisas estão acontecendo. E aproveitando então essa questão sobre a autoria feminina, né? Uma coisa também que é bem clara no projeto editorial de vocês é esse enfoque de época, né? Vocês estão pegando um recorte ali, final do século XIX, início do século XX. Claro, também é um período de bastante produção feminina, né? Também uma espécie de boom ali dessa produção, que, como eu já disse, vai ser depois marginalizada e tal, pelo cânone, vamos dizer assim. Mas, enfim, nós temos um recorte. E aí eu gostaria de perguntar, assim, tu como uma editora, que também passa a ser também uma pesquisadora, né? Ah, o que tu enxerga, assim, dessa produção feminina, que a gente pode entender, assim, como talvez um estilo ou alguma coisa que se reflete de autora para autora, algum elemento comum entre elas, algo que caracteriza essa produção de autoria feminina desse período que a editora Janela Amarela está pegando? Então, eu acho curioso porque é a mulher escrevendo sobre a mulher, né? A gente está muito habituado a ver um homem escrevendo, pode escrever sobre uma mulher. É a visão da mulher, mas é escrita pelo homem. O que ele está acreditando, o que ele imagina, o que ele espera, muito na maioria das vezes. E quando, na verdade, quando a gente pega essas autoras, e aí é isso, cada uma na sua época vai ter a sua defesa de ponto de vista, mas você vê muito dos desejos das mulheres, a posição da mulher. Talvez ela não seja tão donzela quanto os caras gostariam que fosse. Talvez ela não seja tão certinha, tão santinha, tão beata. Talvez a coisa vá muito mais profundo. Talvez a dona de casa que existisse ali não está muito mais na obrigação. Ou então não, muitas são porque gostam de ser. E aí cada personagem, elas delineiam esses personagens com a visão feminina, né? E aí eu acho que a coisa muda de figura. Eu acho que é muito válido o que eles escreveram, porque a gente tem os dois lados da visão da coisa, né? Daquele período. E aí elas têm essa. E aí, mas aí cada uma tem o seu estilo, cada uma tem a sua pegada, e realmente elas são muito diferentes. A própria Júlia, dentro de cada uma das obras dela, muda muito, assim, você vê personagens completamente diferentes. É, e é muito legal isso. Muito esse fazer artístico dela. Falaremos logo mais sobre essa questão da variação de estilo também, mas é muito interessante o quanto essa visão feminina desconstrói, né, os clichês, assim, né? Eu me lembro da protagonista da Falência, né, a Camila, uma personagem ali que reage de uma maneira muito fora do padrão da mulher burguesa ali do final do século XIX, dentro de uma situação de um casamento, né, bastante frustrante e tal, né? Então, essa visão da desconstrução de gênero eu acho uma coisa bem interessante e bastante moderna também, né? Muito legal. Exato. E feito naquela época, assim, né? E ela pega eu estou falando dela, mas elas, no caso, elas pegam, assim, tem assuntos que hoje, né, a gente fala feminicídio, as palavras nem existiam, esses nomes não existiam na época, mas eles estão nos livros de alguma forma, assédio moral, eles estão ali. De alguma maneira, elas já tinham abordado esse assunto, só não tinham colocado o nome ainda. Uhum. E mostra que a realidade era mais complexa do que as leituras realizadas sobre ela posteriormente também, né? Então, muita coisa foi soterrada e mostrava que era mais complexo, que havia uma tentativa de diálogo, uma tentativa de mudança que ela não foi contemplada depois na história oficial ou até na literatura feita pelos escritores do cânone, né, que é uma palavra que a gente já usou assim, que é essa entidade, mas que a gente sabe que são escolhas realizadas dentro de um contexto acadêmico, até editorial, econômico. Mas o Funil do Diabo, então, que é esse resgate, junto com outras obras da Júlia Lopes de Almeida, ele foi publicado primeiro no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. A gente gostaria de saber do que trata a narrativa e qual é o enredo básico do Funil do Diabo, né?
para que quem nos escuta tenha assim um gostinho e já queira procurar a obra. O livro estava sendo preparado para ser publicado. A Júlia faleceu antes e o livro não saiu. Então, naquele mesmo ano, eles publicaram o texto completo para os leitores do Jornal do Comércio. Numa edição só? Numa edição só. Páginas de jornal, naquela microletra de jornal. Inusitado, né? Uhum. Pois é, não sei se foi assim, foi uma opção editorial com certeza, mas por que não fizeram folhetim? Não sei se foi para presentear, foi como uma homenagem, tem uma nota do editor como uma homenagem a ela, que já não estava mais e que não poderia ver o livro editado, publicado, né? Mas aquela publicação, mas presenteando também os leitores do jornal. E também foi para a gente, foi uma sorte, porque a gente conseguiu encontrar o texto completo, ainda que com problemas ali, porque né, edições antigas do jornal acaba estourando a tinta, fica aquela coisa meio complicada de leitura, mas conseguimos salvar o texto, graças a Deus trazer, porque para quem conhece, quem estuda, Júlia, acaba que vira um mito, o Funil do Diabo virou um mito, né? Porque não conseguiu. Existiu uma edição que a editora Mulheres da professora Zaide conseguiu fazer, mas assim, você conseguir um exemplar é impossível. Então, a gente, graças a Deus, conseguiu trazer o livro de volta, até porque eu estava curiosa para ler. E aí vem o que é, né? Um mote da coisa, que aí vem um pouco da versatilidade da Júlia. Eu nunca tinha lido um livro de mistério da Júlia, e o livro traz um mistério, traz um suspense, traz um suspense psicológico ali. As coisas estão acontecendo dentro de uma casa. Outro dia eu fui contar essa história e a pessoa, mas parece até jogo de detetive. Eu, praticamente, tem lá um número X de personagens, algo está acontecendo dentro da casa. É sobrenatural? Não é sobrenatural? Quem está fazendo? Como está acontecendo? E as coisas somem. Logo no início você já tem um roubo que acontece, né? O primeiro capítulo já aconteceu um roubo e as coisas começam a se desenrolar a partir daí. E aí esse mistério eu nunca tinha lido em nenhum livro da Júlia. Eu fiquei assim, como pode ainda me impressionar? E é sempre bom descobrir essas novidades, assim, sabe? Quero fazer um comentário sobre essa questão desse roubo acontecer logo no primeiro capítulo, porque me pareceu uma estratégia muito interessante, porque a gente vai ao longo dos capítulos, porque toda a história ela vai somente se desenrolar lá no último, né, bem no finalzinho da narrativa. E a gente fica numa ansiedade querendo saber exatamente o que aconteceu, então é como se a história já começasse com o clímax, né? Com esse ponto alto. Assim, a gente já tem um problema ali, agora nós temos que saber quem é que está envolvido, o que aconteceu, quem é que roubou. E é muito interessante porque ela vai criando alguns diálogos de forma que essa culpa pode recair sobre vários personagens, né? Então, acho que é uma atenção que ela teve no momento de elaborar esses personagens, de forma que nós vamos até o final desconfiando de várias pessoas ao mesmo tempo em razão do modo como essas pessoas se manifestam, né? Então tem o sobrinho que pode ser, tem o padrasto, né? E nós vamos acompanhando e muito ansiosos também, né? Para tentar descobrir quem é que realmente roubou. Então foi muito interessante. Foi o primeiro impacto que eu tive, assim, foi, meu Deus, ela colocou logo esse roubo no primeiro capítulo, né? Então, assim, ela não contextualizou, já começou como se a narrativa começasse num ponto alto, né? E aí ela vai depois de uma forma muito meticulosa, criando esses diálogos. Então, eu achei uma estratégia muito interessante, porque na falência isso é um pouco diferente, por exemplo, né? Então, é uma outra estratégia que ela usa, né? Enfim, então não sei se tu também quer comentar sobre essas questões, que o quanto esse tipo de estratégia também acontece em outras narrativas da Júlia Lopes de Almeida. Então, no Casa Verde, que é um romance que ela escreveu com o Filinto, o marido dela, e aí sim, esse foi um folhetim. Logo no início, ela, para dar um panorama inicial, ela joga
eu peguei o livro, eu não parei mais, porque eu falei, eu preciso saber o que vai acontecer aqui. Entendeu? E a Casa Verde, o Casa Verde, por ser folhetim, ele tem aquele ritmo folhetinesco. Acontece uma coisa que, né, tinha que prender as pessoas para a semana seguinte. Então, até o texto até foi adaptado para livro depois, pelo que eu entendi, mas ela manteve muito do ritmo. E aí ele pega isso. Esse é um dos. O Casa Verde, no início, tem um micro mistério que não é tão parte central da trama, é só um mistério inicial. Eu acho que de mistério foi tudo que eu li, assim, mistério mesmo, foi o que eu tinha de memória da Júlia. O resto, bem ou mal, é o romance se desenvolvendo ali, mas eu fiquei encantadíssima, entendeu? Não imaginei que pudesse surgir depois de novo. E aí o Funil do Diabo foi essa descoberta ótima. Aí esse livro já surge num contexto ali em que já está estabelecida uma ideia assim de narrativa policial, por exemplo, né? Então essa coisa da descoberta, do mistério, né, da revelação, isso é uma coisa que já estava estabelecida. A obra do Conan Doyle já tinha sido publicada, Conan Doyle já tinha até morrido nessa época. O Poe, enfim, né? A gente já estava num momento até de uma possível renovação desse gênero do mistério e tal, né? Acho que a Agatha Christie é desse período também, acho que é. É, também. Então tu vê que ela estava muito antenada também com esses estilos, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato de que a Julia Lopes de Almeida, apesar das muitas inovações também e tal, ela é uma escritora comercial também, né? Ela tinha um certo Sim, tino comercial, assim, como autora, né? Era uma escritora profissional, de fato, né? Em todos os sim, sentidos, né? ela por muito tempo, ela escrevia para jornal, né? Ela escrevia para jornal, ela tinha uma coluna dela permanente no jornal, onde ela escrevia crônicas, contos e manteve por acho que quase 30 anos. Então, ela entendia o que o público quer ler, né? E aí eu Uhum. acho que ela ia desenvolvendo, mas acho que ela escrevia muitas das obras também era muito como uma crítica social, Uhum. uma forma dela fazer a crítica social do momento, acho que a Silveirinha, por exemplo, é um livro que foi logo depois da proclamação da República, então ela ainda tem o pessoal que gostaria que a monarquia participasse, que continuasse, ela tem o pessoal que está muito feliz com esse novo governo, e tem ali os que estão se dando bem, né? Enfim, ela vai, eu acho que cada livro dela, ela de uma forma pega ali a crítica social do momento, mas conversando com o público, né? Não, ela escreve muito bem para o público, ela quer o que as pessoas querem ler, né? E de uma forma que a pessoa tem interesse, mantém esse interesse. E, Carol, tu já falou um pouco sobre a questão de como é que se dá o trabalho, acho que da adaptação do texto, né, e tal, que existe uma tentativa de preservação, assim, né? Mas vocês sentiram algum desafio diferente em relação ao Funil do Diabo ou simplesmente seguiram essa proposta? Então, na verdade, o Funil do Diabo, o problema dele foi a questão do original, que a gente pega, e acontece assim, com outros livros também. Da Francisca Clotilde, por exemplo, o livro que a gente tinha, faltavam 4 páginas. A gente chegou da obra inteira, 4 páginas não tinha. A gente conseguiu uma estudiosa que, graças a Deus, tinha um facsímile e pôde fotografar e mandou para a gente, então a gente conseguiu completar o texto. No Funil do Diabo, a coisa do original está muito manchada, algumas partes a gente quase ilegíveis, né? Dá sempre um trabalho da gente, porque a gente tem que redigitalizar para poder editar todo esse texto e aí atualizar, né? Porque tem essa questão da atualização de grafia. No caso do Funil Menos, já estava mais atual, mas as obras mais antigas, PH, 2 Ls, 2 Ms. Tem umas palavras que eu fiquei, gente, está na genética, eu erro porque o X e o CH eram trocados, o G e o J eram trocados. Eu falei, gente, é para enlouquecer hoje em dia. Então a gente tem essa não só
desvendar o que está escrito quando está ilegível, em algumas obras acontece, e resgatar esse vocabulário, atualizar esse vocabulário, né? E alguns detalhes gramaticais que hoje em dia não funcionam mais. Mas é uma aventura interessante, sabe? Eu gosto, é um desafio bom, assim. E vocês pretendem, assim, enquanto projeto, resgatar e publicar todas as obras da Júlia Lopes de Almeida que aparecerem? Assim, vocês têm ideia de quantas ainda estão nesse projeto futuro? Vocês têm alguma ideia em relação a isso? Então, da Júlia, de romance, para a gente terminar, só falta publicar a Intrusa. O que acontece? A gente deu um enfoque inicial nas obras que não estavam disponíveis. A Intrusa é uma obra que já existe em outras editoras. Então, não é que as pessoas não possam ler, né? Mas a gente quer que quem tem, a gente vai completar. A ideia é completar todas as obras, inclusive as iniciais, que eram de contos, um que ela publicou com a irmã, que eram contos infantis, depois veio Traços e Luminuras também, eram histórias curtas. A gente quer publicar toda a obra dela. Já o acervo dela a gente já com certeza vai fazer. Aí é só uma questão de tempo mesmo para trazer, porque quem quiser completar vai ter a obra completa. Mas as outras, a gente realmente tem tido dificuldade de encontrar outras obras. A Inês Sabino, por exemplo, tem outras obras, a gente não consegue encontrar todas. A Crisanteme é outra também que a gente não tem conseguido encontrar. O que a gente continua lutando, estamos trazendo os livros, mas continuando as pesquisas, não desistimos. Vamos seguir aí no trabalho, esperando. Volta e meia acontece de aparecer alguém que tem, oferecer. Volta e meia não, é raro, mas quando acontece a gente fica muito feliz. O empréstimo é sempre muito bem-vindo. Imagino que as pessoas já, né, também sabendo desse trabalho que vocês realizam, ao tomarem conhecimento de alguma obra nessa condição, já entram em contato com vocês, né? Então, também tem esse tem muita gente que pode chegar para vocês sem que vocês... sugere. Uhum. Não, para mim a dificuldade maior é que tem muita gente que sugere, existe a escritora tal, mas a pessoa não sabe onde tem o livro, não sabe, ela é, sei lá, do Pará. Aí eu corro atrás de biblioteca do Pará que tem, a biblioteca tem que mas assim, é sempre um tiro no escuro. E aí vai a curiosidade, onde é que fica? E eu vou ter que, eu não resisto, eu preciso achar. Aí vira um objetivo de vida, já entra na lista do não morrer antes de achar esse aqui, entendeu? Vou fazer uma pergunta do lado comercial. Nós falamos principalmente da Júlia Lopes de Almeida, mas também de outras autoras que estão no catálogo que são indicadas para o vestibular, né? Nas leituras obrigatórias. Isso dá um fôlego nas vendas? Consegue notar essa diferença de um livro da Júlia Lopes de Almeida que está no vestibular e outro que não? Isso é perceptível? Graças a Deus. Graças a Deus, porque assim, na realidade, a editora, inclusive, começou a aparecer mais quando as escolas começaram a buscar os livros. Então, aí começaram a ver o catálogo, aí a gente começa a ter começou a ser reconhecido no mercado de uma outra forma. Porque realmente, infelizmente, é isso, né? O que a gente hoje não tem as autoras para trabalhar junto com a gente. Então, na realidade, a gente produz o livro, ainda tem que transformar a autora numa autora conhecida, né? Trazer esses nomes de volta, convencer as pessoas a conhecer, sem ter elas presentes para batalharem pela própria obra. Porque hoje em dia o que você vê é isso. O autor hoje é uma parte importante no trabalho de divulgação, né? Não tendo o autor vivo para poder fazer esse trabalho junto com a gente ainda tendo que apresentar essas autoras, é um trabalho de formiguinha e brabo. Esse resgate feito pelo vestibular acaba ajudando muito, porque abre para a gente portas, né, janelas e todas as chances de trazer essas mulheres de volta. E acaba que uma puxa a outra. É isso, entendeu? Uma coloca ali 2 nomes, mas aí vê o catálogo, aí... Nossa, mas a Júlia escreveu 20 e tantos livros, ela escreveu mais de 20 livros. Hoje a gente está com 15 no catálogo, mas
tem muito mais. Então, a gente vai resgatando e quando esse nome surge, as pessoas vão atrás, né? Essa é a parte boa. A adoção traz isso, sem a menor dúvida. Eu não sei se vocês têm ou pensam, de repente, em alguma parceria até com universidades, né, que talvez por meio de projetos possam contribuir, né, com esse resgate, até com o próprio trabalho de pesquisa, que a gente sabe não é simples, né? Às vezes, para resgatar uma informação apenas, a gente leva dias, né? E precisa se deslocar, e num acervo, muitas vezes, que existe só fisicamente, né? Então, não sei se vocês têm essa ideia, se já fazem isso em alguma medida, ou se pensam fazer também. Na realidade, a gente não pensou ainda. A gente ainda tem, porque quando no início da pesquisa, a gente conseguiu acumular algumas obras. Então, a gente tem um fôlego de obras já com a gente, que a gente já está aí para trabalhar nomes de autoras. Então, nesse momento, a gente ainda não pensou nisso. Aí mas em algum momento, provavelmente, quando esgotar toda a nossa fonte, a gente vai ter que ir para outros caminhos. De repente, a parceria com a universidade pode se tornar uma opção. Mas dizer para você que a gente já pensou ainda. Eu acho que a editora Mulheres tinha muito essa aproximação, né, com a universidade, claro, a Zaide era professora, então, e eu acho que é o grande exemplo, né, de publicação, de resgate de livros de autoria feminina no Brasil. Então, acho que é um caminho que vai chegar em algum momento que sim, né, vai ter que ter esse diálogo maior. Sim, não assim, aos poucos a gente ainda nesse momento não está, mas em algum momento imagino que vai acontecer, parceria inclusive com bibliotecas, porque hoje algumas bibliotecas têm acervo digitalizado, é isso, mas em algumas só tanto fisicamente. Ainda assim, fisicamente, muitas dessas obras estão na área de obras raras, não está acessível ao público. Então, também vai ter que ter um acesso como pesquisador e não só como um interessado, né? Aos poucos a gente... Carol, pensando um pouco no futuro da editora também, né? Tu já falou sobre alguns projetos relacionados à própria Júlia Lopes de Almeida, né? Que se tornou meio que, vamos dizer assim, a missão de vocês agora, né? Completar a obra dela. Mas o que tá, assim, no radar de vocês também, para além disso? E qual seria, assim, o teu projeto dos sonhos, assim, que tu ainda quer alcançar? Olha, nomes a gente não cita para não criar pressão, porque tem alguns nomes que a gente já está trabalhando, mas de repente se revelam muito complicados e vão demorar mais do que a gente imaginava. Então, a gente mais ampliar esse nome, essa lista de mulheres, com certeza, agregar novos nomes, não só, né, completar a Júlia, como eu já disse, mas agregar outros nomes, muitas outras mulheres também nesse. E se eu conseguisse, aí dentro do meu sonho é completar o mapa do Brasil, se fosse possível. Eu não tenho nem a ilusão de conseguir de todos os estados. Eu imagino que sim, houve mulheres em cada um desses estados que escreveu e que publicou. Talvez não tenha publicado. Uma das dificuldades é essa. Algumas escreveram só em jornal, então também dificulta. Nem todas tiveram a visibilidade que a Crisanteme, Júlia ou Francisca Clotilde, essas mulheres, Ney e Sabina, tiveram. Mas se fosse possível, pelo menos de cada região do Brasil, eu conseguir uma escritora, nossa, eu já ia ficar felicíssima, sabe? Porque Um resgate feminino que eu acho muito interessante, pouquíssimo explorado até agora. Eu sou do universo assim, da pesquisa em torno dos quadrinhos, né? E do humor gráfico. E existe uma produção de autoria feminina também que é pouquíssimo resgatada até agora, né? Nair de Tefé, por exemplo, que é uma cartunista precursora, foi primeira-dama e tal. Tem alguma produção acadêmica, pouquinho, né? O trabalho também de ilustração da Pagu, então tem alguma coisa ainda também para investigar nesse sentido, né? De repente é na uma realidade. possibilidade aí para a editora.
Hoje a gente foca mais no que está em domínio público, justamente porque tem a questão de direitos autorais, aí família, herdeiros, aí tem obras que a gente nem se envolve, nem pensa, nem sonha chegar perto, porque tem todo um histórico a ser resolvido de herança, enfim, de direitos que, né, tão aí a gente não teria como cuidar disso, né? Desenrolar e uma negociação muito profunda. Então, por isso a gente também acaba, como existe um acervo muito grande a ser explorado nesse período do final do século XIX, início do século XX, acaba que a gente fica nele, entendeu? Está nele nesse momento. Fica não, está nele nesse momento. O futuro ainda, né, desejamos muita vida longa para a editora, então que vai trazer outras novidades pela frente e vamos ver. Não descartamos nenhuma possibilidade, desde que seja para trazer, seja literatura brasileira principalmente, é o nosso foco. E trazer isso, né? Incentivar essa leitura, essa descoberta do nosso país através da literatura, através de novas visões, descobrir o que ficou esquecido aí, que faz parte da nossa história. Eu costumo dizer que esses romances, é romance. O romance não deixa de ser um retrato do que a gente foi naquele momento. Pode estar um pouco fantasiado, um pouco romantizado, um pouco, mas é um retrato. A mulher naquele momento vivia nessa situação, a postura do homem naquele momento era essa, a sociedade diante disso. Então é sempre bom a gente redescobrir. E eu gosto, o romance é muito bom, é uma boa forma de estudar história também, assim. Com suas ressalvas, claro, a gente tem que ler ali dentro de mas é sempre bom. E, Carol, só para a gente encerrar aqui, o Funil do Diabo e as outras obras, né, que vocês estão editando, reeditando, elas estão disponíveis além do formato físico também em e-book? Como é que as pessoas encontram essas obras para poder ler, para poder acessá-las? Então, a gente, desde o início, eu sou uma leitora ávida de e-book. Então, para mim, teria que entrar em e-book sempre. Ana Maria só lê livro físico, então tem o livro físico sempre. A gente faz as duas opções para atender todo o público. A gente está tentando começar com o audiobook agora, mas é muito calmamente, é um trabalho que é mais complicado, mas em e-book e livro físico, com certeza a gente tem. A gente agora já já conseguiu colocar os e-books em todas as... Antes a gente estava muito na Amazon apenas, exclusivamente na Amazon, agora já consegue encontrar em outros canais. No nosso site, a gente sempre coloca... Nós não fazemos a venda direta, a gente tem parceiros que fazem a venda pela gente. Então... No nosso site, a gente coloca todos esses players, que a gente chama as lojas virtuais, né? Tanto para e-book quanto para livro físico, para todos os gostos. Então, se a pessoa está acostumada a ler Kindle, não tem problema, está na Amazon. Só uso Apple, não tem problema, está na Apple Books, está no Google Books. O livro físico, a gente hoje vende principalmente através de livrarias online. Algumas livrarias, porque dentro da cultura de venda no livro do Brasil, de livro no Brasil, existe o fantasma da consignação, que espanta muita gente que não sabe como funciona, que é a coisa da livraria receber o livro e só acertar depois. Nós não temos estoque, então a gente não tem como fazer isso. A livraria que opta por ter nosso livro, ela realmente comprou o livro e tem lá o livro para vender. Então, são poucas as livrarias que topam fazer isso. Então, na livraria física, são poucas, eu sei que, assim, eu já... E aí eu acho legal que tem vezes que a pessoa fala, estou na Martins Fontes e achei seu livro aqui. Pô, legal, sabe? É muito bom saber. Algumas livrarias que atendem escola por conta de vestibular já mantêm um estoque dentro porque... A gente hoje trabalha com impressão sob demanda, então a pessoa compra num site e o nosso parceiro vai produzir e enviar direto para ele. Então a gente não tem nenhum estoque desses livros para atendimento imediato. Então hoje, por exemplo, a Amazon já mantém um pequeno estoque de alguns títulos que já saem com mais frequência. Então assim, tem a assinatura e aí já chega lá rápido, entendeu? Porque eles mantêm lá um estoque. Mas, de uma certa forma, para a gente, foi também uma forma de abranger o Brasil inteiro.
Porque se eu não teria como... Primeiro, a vergonha do nosso país, que a gente tem menos livrarias físicas do que municípios. Então, a gente já não teria livraria para atender o Brasil inteiro. Dessa forma, a pessoa em qualquer lugar do Brasil que um correio chegue, que uma transportadora chegue, a pessoa recebe o livro. Ela compra e vai conseguir receber. Talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas o livro chega. Já sem uma cidade sem livraria, a gente não ia... Impossível, era impossível. Então, a gente também meio que... É uma forma de atingir o Brasil todo. No exterior, a gente tem tentado disponibilizar os livros através aí acaba sendo exclusivo da Amazon, porque eles têm um sistema de impressão sob demanda no exterior. Mas dentro dessas, de quem gosta de livro físico e mora no exterior e quer ler em português, existem muitas universidades fora que hoje em dia estão estudando literatura brasileira. Então, também, hoje em dia, é assim, a gente tenta atender a todo mundo, agradar da melhor forma. E aí, assim, no exterior a gente teve que fazer uma adaptação, porque o livro no exterior não tem orelha, aqui no Brasil tem que ter orelha, o leitor de livro físico no Brasil não consegue se adaptar a um livro sem orelha. As pequenas coisas que a gente tenta fazer, mas para ter todo o público poder ser atendido e ler com satisfação, que também a gente lê, né, numa plataforma que a gente não gosta também não é legal, né? São muitos detalhes, né, nesse processo todo, e quando o livro chega na nossa mão, nós nem imaginamos, né, quantas camadas tem nesse processo, nesse trabalho todo, né? Mas, Pois Carol, é. a gente gostaria de te agradecer, te parabenizar primeiro, né, por esse trabalho que vocês realizam, né, pela editora, que vocês tenham vida longa, que essa editora siga republicando, encontrando novos autores, novas mulheres, né, enfim, que estão silenciadas, né, pelas décadas aí, né, como aconteceu principalmente com Júlia Lopes de Almeida. Já discutimos um pouco sobre isso quando gravamos com a Ana Feidrich, inclusive, sobre a falência, né, foram décadas de silenciamento, né, e que bom que vocês estão realizando esse trabalho. Então desejamos muito sucesso e contem conosco para divulgação, contem conosco para a gente bater papo sobre literatura, que é o que a gente gosta de fazer também. E, enfim, a gente quer te agradecer muito por isso. Obrigada por essa... Poxa, eu que agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade de poder falar, assim, é um trabalho que eu gosto muito, sabe? Sabe aquela coisa da pessoa acordar de manhã e falar, nossa, eu realmente faço uma coisa que eu gosto. E essa redescoberta das obras me dá muito prazer, é um prazer o redescobrir, o ver as pessoas redescobrindo, ver esse retorno, esse feedback das pessoas. Poxa, que legal, não conhecia. Nomes novos, novos, né? Nomes antigos que estão reaparecendo. Poxa, que legal. Tem essa outra, nossa, pessoas que, sabe, é muito legal. Então, eu queria muito agradecer a vocês pela essa oportunidade de falar do meu trabalho, que é uma delícia, de poder divulgar também. E posso só dar uma partezinha, convidar vocês três, e quem estiver ouvindo e assistindo, a gente tem uma newsletter que é semanal. No nosso site, na janelamarela.com.br, tem lá a coluna semanal. Toda quinta-feira a gente envia um texto, porque existem muitas escritoras, e aí no caso da quinta-feira a gente também inclui textos de homens que não publicaram, né? Então a gente não vai ter como publicar um livro, mas o texto está aí, ela existe, então a gente vai mandando, é gratuito, é só se inscrever. Toda quinta-feira vai um texto, a gente só usa, um mailing só para isso, só para quinta-feira, não vai ser usado para mais nada. Então vocês estão convidados, e quem estiver vendo e ouvindo também, se inscrever lá e receber. A gente vai linkar no comentário do episódio, tanto o outro episódio sobre a Júlia Lopes de Almeida e também o link ali na página do site da editora, né? Onde tem o formulário para as pessoas preencherem a newsletter daí. Show! Falando nisso, pessoal, tem que ouvir mesmo. O outro episódio é muito bom. O papo com a Ana foi ótimo. Eu já recomendo. Muito obrigada. Então, a gente agradece a Carol. Hoje nós vamos ficar por aqui e vamos pedir que os nossos ouvintes nos sigam no Instagram,
né? Sigam o Sopro Podcast no Instagram, @SoproPodcast, no Facebook, @PodcastSopro. E também podem acompanhar os episódios no YouTube, né? Sugerimos que se inscrevam no canal para ativar as notificações. E também, se alguém desejar, pode deixar comentários, sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.